Bora começar com o nosso papo de TV de hoje, porque a gente precisa falar sobre a bomba da noite de ontem, né? Que chegou ali a polêmica sobre a demissão de um dos maiores nomes da Rede Globo, que até chegou há um tempo atrás a ser cotado como o sucessor de William Bonner. Essa demissão chegou do mais absoluto nada. Ele foi comunicado após o SP1, o jornal que tá passando mais ou menos agora, né? O jornal local ali de São Paulo. E nós temos atualizações. Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo ontem. Ninguém sabia exatamente o motivo, e uma nota muito polêmica tinha sido divulgada sobre essa demissão. A gente tem a nota, inclusive aqui, vamos ler essa nota, que diz assim, ó, brevemente a gente vai ler. Sabina Simonato assume interinamente a apresentação do Bom Dia São Paulo a partir de amanhã, no caso hoje 31. A jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, nesse sábado 1, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do jornalismo da Globo. Como é conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance. E aí assina a comunicação da Globo do dia 30 ontem. Compliance é uma coisa grave que a gente sabe, né? Uma violação grave ali que aconteceu. E Daniel, só para trazer aqui um detalhe para o pessoal, eu acho que é muito relevante a gente reforçar isso, é o horário que essa informação chegou para a imprensa. Essa informação, gente, não chegou ao ar num horário comum, né? Normalmente a gente vê as notificações, que eu digo assim, comunicados da Globo sendo divulgados em horário comercial. É verdade. Né? Em um horário, e foi divulgado quase às 9 da noite de ontem, né? Então parece que foi uma decisão tomada de última hora, porque a Sabina Simonato, como você bem trouxe no off isso para mim, ela até participou do encontro, ou melhor, do Mais Você hoje, para promover o jornal que ela vai assumir no sábado, né? O Bom Dia Sábado. Então, assim, ter trocado o Bocardi pela Sabina em plena quinta para sexta-feira é algo pra que estreia, aconteceu, né? É muito estranho, assim, quebrado, né? Um dia quebrado, assim. Ou estava acontecendo uma investigação que culminou nessa demissão porque tinham as provas necessárias, ou foi alguma coisa muito urgente que aconteceu que, né, não dava para voltar, porque eu senti um negócio muito pesado nessa nota, que a Globo fala, olha o que a Globo fala: por descumprir normas éticas do jornalismo da Globo. Grave, né? Não há nessa nota, Daniel, qualquer menção ao período de casa, a agradecimento por serviços prestados. Ou que foi aquele famoso consenso, né? Não é consenso que eles usam, é... comum acordo. Comum acordo, Sempre tem essas expressões. Então, é só um parágrafo, e se a gente for fazer aqui um pormenor, o parágrafo que fala da Sabina, ele é maior do que fala do Bocardi. Então, assim, foi uma linhazinha que eles colocaram ali, o motivo foi esse, a gente não comenta, descumpriu, e é essa informação que vocês vão ter. Porém, é a informação que a gente tinha até ontem. Hoje, pela manhã, claro, né, o nosso compromisso de levar todas as informações bem completinhas para vocês. Os nossos colegas fofoqueiros trouxeram as atualizações, tá? Primeiro a gente traz aqui as mensagens do Gabriel Perlini. O Perlini disse: informações que circulam nos bastidores da Globo sobre a demissão do Bocardi é que ele seria sócio de uma agência de comunicação que estaria prestando serviço de assessoria de imprensa para um partido político. Um dos supostos clientes seria o Podemos, né? O Partido Podemos. Que existem sim alguns relatos de comportamento grosseiro do Rodrigo Bocardi com outros colegas, mas a Globo não emitiria um comunicado com aquele tom por algo tão corriqueiro na redação, ou seja, somente por um comportamento grosseiro que infelizmente é comum na nossa profissão. Falo isso porque a gente engole sim
muita gente que às vezes está no vídeo e acha que tem algum poder ou aquela síndrome do falso poder e que acha que pode gritar com as outras pessoas. Gente que tá fora do vídeo já tem esse comportamento muitas vezes. Imagina quem tá ali. Não, eu sou o foda, eu sou o âncora. Exatamente. Né? Segurança Daniel, de artista, às vezes até o artista já meio assim, pois é. né? Então. Pois é. E aí, esse trecho que você trouxe, né, é uma das partes do que havia sido trazido. Porque como a Globo não falou, a informação não vazou de que ele seria demitido, não havia algo no ar de que isso ia acontecer, e isso aconteceu, essa demissão aconteceu, como eu falei, às 8 e pouca da noite, ou melhor, a notificação para a imprensa, né, às 8 da noite que a gente acabou recebendo essa informação. E aí o que acontece? Você trouxe esse lado, inclusive o Léo Dias até fez a publicação, né, de uma foto dele com uma pessoa ligada com a política, e que essa ligação também teria algo a ver. Mas peraí, eu quero terminar porque de ler... Porque muito ainda na área especulativa, mas ainda tem coisa do Perlini, Tem, né? coisa do Perlini. Ele até mencionou o caso do Doni Denútil, né, que foi também demitido por quebra do código de ética, só que aí a gente tá falando quebra do código de ética. Aqui a gente está falando de descumprir normas éticas do jornalismo da Globo. É uma quebra também, só que ali fala compliance. E aí o Perlini diz, abre aspas, lembrando que a Globo cita o compliance no comunicado. Para ser assédio moral, o volume de queixas deveria ser grande e os relatos precisariam ser fortes. Mas aí rolariam investigações e isso teria vazado. Nosso mercado é pequeno e a gente espalha quando tem assediador em algum lugar. Verdade? E o Perlini continua, mas se tem algo que é irreversível na Globo, é o conflito de interesses com o seu jornalismo. Se atravessar os limites, é rua na hora. A parte triste é que a Globo não irá se manifestar com real motivo. O Bocardi precisa falar o que ele fez de verdade para ser demitido, fecha aspas. Foi o que disse o Gabriel Perlini nessa sequência de posts que ele fez nas redes sociais. E tem novidade, é isso. Agora você pode falar. É isso? A gente tá com probleminha no áudio. Agora sim. A gente tá com probleminha no áudio. Daqui a pouquinho a gente conserta. Temos atualização. Eu tô sem o áudio do Ítalo aqui. Agora sim. Agora sim. É porque tá com um probleminha no link, mas o que acontece, né? Como você bem disse, eu falei que ainda estava muito na área especulativa, né? Até a nota que a Fábia Oliveira soltou agora no final da manhã, tá? A Fábia Oliveira, que a gente sempre fala aqui do Metrópolis, trouxe informações sobre os detalhes do que teria culminado nessa demissão. E a nota diz o seguinte: Bocardi, saiba detalhes do assédio que iniciou denúncias ao compliance. Ou seja... tem mais coisa, não é somente essa questão da empresa, porque foi como eu bem disse, foi lembrada a situação do Doni Denútil, se eu não me engano o Samidana também chegou a perder... Antes lá daquele da Dani Calabresa também, que gerou muita polêmica. Sim, teve isso, e foi por debaixo dos panos a demissão dele, inclusive, né? Sim. Foi bem apagada. E uma coisa que eu queria trazer antes de dar essa nota, Daniel, só lembrar que mesmo num dos casos mais barulhentos da Globo, que foi a demissão do William Vac lá em 2017, não foi nesse tom, tá? É verdade. Eu tenho uma nota aqui que a Globo diz o seguinte: a TV Globo e o jornalista decidiram que o melhor caminho é o encerramento consensual do contrato. Sim. Ou seja, observa a demissão do Vac, que foi acusado de racismo naquela época, que foi um posicionamento da Globo muito mais água com açúcar, né? E nesse aí foi um negócio bem mais pesado, bem mais contundente. Talvez tenha ocorrido mudanças na chefia e também isso acaba mudando o tom, a gente sabe, da comunicação, mas essa informação que a Fábia Oliveira traz agora, que eu vou ler para vocês, é realmente um indicativo de que a situação era mais séria do que apenas aquela acusação de uma empresa de publicidade. Aí a nota diz o seguinte: a demissão de Rodrigo Bocardi da TV Globo ainda está dando o que falar. Logo após a emissora revelar que o apresentador foi desligado por descumprir normas éticas do jornalismo, muitas especulações sobre os
motivos começaram a surgir. Fontes da coluna contaram que o episódio grave de assédio moral foi o que iniciou as denúncias contra o jornalista ao compliance da Globo. A violência teria acontecido contra um operador de áudio que trabalhava com o Bocardi na emissora, e a situação foi descrita como muito pesada. Eita! A denúncia do episódio abriu investigação contra ele. E aí, diz aqui também ainda a nota que em outra situação que também foi levada ao compliance da Globo, de acordo com fontes, né, da coluna da Fábio Oliveira, o que o Bocardi estaria fazendo ali? Estaria emplacando reportagens sobre empresas e depois sendo contratado em off para gerir crises dessas mesmas empresas. Ou seja... Ele estava gerando a polêmica das empresas para depois gerenciar a crise. Então, como ele tem essa produtora e que também prestaria serviço de assessoria de imprensa, né? A gente já sabia dessa informação que foi trazida ontem pelo TV Pop. Aí hoje chegou essa informação sobre envolvimento com políticos, né? E agora a Fábio Oliveira traz essa informação, repetindo o que está na nota, para não haver dúvidas, Daniel. Outra situação que também foi levada ao compliance, de acordo com fontes da coluna Fábio Oliveira, é de que Bocardi tá na tela aí, ó, emplacando reportagens sobre empresas e depois sendo contratado em off para gerir as crises dessas empresas, o que contraria as regras do jornalismo da TV Globo. As fontes do Metrópolis informaram também que o jornalista estaria trabalhando na assessoria de comunicação de prefeituras e recebendo dinheiro de um partido político. Tá? Procurada pela coluna, a Globo informou que não vai divulgar informações justamente por ser questão de compliance, né? E o Rodrigo Bocardi não respondeu a matéria da Fábio Oliveira e nem sabemos se responderá. Né? Quem cala, vocês aí de casa, quem cala, você repete, você completa aí em casa, viu? Quem cala... Consente. Sem dúvida nenhuma. Tem que existir um posicionamento dele para que a gente possa até entender o que pode ter ocorrido, né? Porque como a emissora não vai se pronunciar, não vai falar sobre o que aconteceu, ele agora pode vir a público para falar sobre isso e dar a versão dele. Afinal de contas, é a única versão que saberemos, a menos que alguém que tenha sido prejudicado por ele ali, como esse operador de áudio, que eu acredito que ele não fará isso, porque se realmente foi a denúncia dele que gerou essa demissão, ele não vai querer se queimar com o compliance da emissora dando essa informação em público. Com certeza. Obviamente ele não fará, né? Então eu acho que agora deve partir do próprio Bocardi um posicionamento. Vamos ver também como que vai ficar a apresentação do Bom Dia São Paulo, porque eles frisaram que era interinamente a apresentação da Sabina Simonato. E a gente precisa reforçar sua informação, antes de eu te passar a bola, que ontem foi anunciada a contratação do Rafael Colombo, saindo da Jovem Pan para ir para a CBN, e o Bocardi tinha um programa na CBN, então estão falando que ele poderia ser o substituto na CBN e quem sabe na TV Globo São Paulo também. Provavelmente ele vai acontecer, porque a Sabina Band já tá com um acúmulo de funções, né? Exatamente, né? Ela já vai estar ali com o programa de sábado. Não sabemos se vai ter uma dança das cadeiras, se alguém vai para cima, alguém vai para baixo ali nessa situação, porque ele era âncora do principal telejornal local ali, né? Inclusive hoje, no Mais Você, quando ela falou, né? Quando a Ana Maria falou, nossa, mas quanta coisa que você faz. Ela falou, porque agora eu estou interinamente, né, no SP, no programa, no Bom Dia São Paulo. Bom Dia São Paulo, né? E Bom Dia Brasil também, que eles fazem um bloco local. E Bom Dia, exatamente. E aí ela falou, mas tá tudo bem, lá em casa tá tudo certo, ainda consigo almoçar com as crianças e tudo mais. Mas assim, o tom que ela falou foi como se realmente ela tivesse sido comunicada há pouquíssimo tempo que isso aconteceria. Então eu não duvido que essa transição vá acontecendo aos poucos, até porque seria um desgaste muito grande de imagem, não é? Colocar ela para São Paulo, aí depois no Bom Dia Brasil, aí aos sábados também. Então é muita coisa para ela fazer. Igual o rapaz que vai trabalhar com ela, que ele faz o Hora 1, faz a Globo News e vai fazer os sábados também. Então tem que ver essa rotina aí, senão fica muito puxado mesmo. Inclusive, você falou isso aí para não destoar também muito do assunto, mas eu queria lembrar do Trali, né? Porque por muito tempo o Rodrigo Bocardi era apontado como substituto do William Bonner. E aí chegou um ponto onde o Trali, assim, sofreu uma ascensão gigantesca na carreira dele. Sim. Ele já sempre foi ótimo, mas depois que ele assumiu, né, o telejornal ali do primeiro do meio-dia
Dia, depois Jornal passando pro Hoje. Jornal Hoje, a gente vê que ele realmente agora, também na Globo News, né, tá com uma ascensão gigante na carreira e ele deve ser sim o substituto do Bonner, que eu acho que tá longe ainda de se aposentar, mas toda semana todo esse ano, assunto, todo ano. esse assunto. Todo ano ele vai se aposentar. Mas, ó, eu queria, ainda pra gente concluir esse assunto, a Fábio Oliveira coloca aqui na matéria o que é compliance. E a gente precisa trazer o último tópico o penúltimo e o último, ó. O objetivo é garantir a conformidade com normas regulatórias, atendendo aos padrões fiscais, contábeis, jurídicos, trabalhistas, ambientais e éticos do seu setor. E o último, ajuda na prevenção de infrações legais, reduz riscos e combate fraudes que possam impactar negativamente a empresa. E aí, o porquê que a gente está falando sobre isso? Novamente, por conta dessa parte, ó, emplacar reportagens levado ao compliance, segundo as fontes da Fábio Oliveira, que o Bocardi estaria emplacando reportagens sobre empresas e depois sendo contratado no off para gerir as crises dessas mesmas empresas. O que dá a entender? Que a reportagem era responsável por gerar aquela crise. E o que o SP1 sempre fazia? O que o Bom Dia sempre fazia? Cobrar as empresas, metrô, as empresas públicas, aquelas que são terceirizadas do governo para prestar serviços que muitas vezes não prestam serviços bons, de transporte público. De verdade, enfim, se for isso, Daniel, se for realmente... Ele se queimou. Assim, não só se queimou, como ele pode também se ferrar muito grande na justiça, tá? Tomara que isso aconteça, se isso for verdade, mas eu não duvido que amanhã ele apareça numa outra emissora duvidosa. Eu também não duvido. Se aquele cara do Pix tá com um programa na TV, né? Então... Na TV Aratu, né? O acusado de dar um golpe do Pix aqui na Bahia foi demitido da Record e contratado pela afiliada da SBT. Eu só queria fazer um parêntese bem breve sobre isso, antes da gente mudar de assunto. É que na época o Doni Denútil, ele falou sobre a demissão dele da TV Globo na época, tá? Ele disse que se sentiu muito injustiçado e tudo mais, mas ele se posicionou. Vamos ver se o Bocardi ele vai ter também essa mesma vontade de vir a público, essa hombridade de explicar para os setores que gostavam dele. Eu conheço muita gente que não gostava da apresentação dele e tal. Eu também acho que o pessoal não entendia muito o jeito dele no ar, né? Mas tá aí, se queimou com a TV Globo e agora vamos ver se ele se posiciona para pelo menos tentar corrigir algum dano na imagem. É verdade. Lembrando que Rodrigo Bocardi ainda não atualizou suas redes sociais, ainda aparece jornalista e apresentador do Bom Dia São Paulo, da Rádio CBN, e até o momento ele não fez nenhuma atualização. Logo, se ele sequer atualizou a bio do Instagram dele, duvido muito que ele dê algum posicionamento a respeito, mas é o que a gente gostaria, porque ele aparece no Pânico, dando entrevista, que inteligência limitada, aí ele vai dar detalhes. O modus operandi que a gente costuma ver, né? É o que acaba acontecendo. O próprio Doni, né? a Pelágio também foi no Pânico. A Michele Barros, quando saiu do SBT Michele também, Barros, né? O próprio Tramontina também. Então, assim, a galera que vai lá, vamos ver se o Bocardi vai ter esse interesse de fazer isso também. É verdade, ó.